Não esquecendo, aliás, que lá no nosso quem gosta de assistir, quem gosta de ter também o material online, tá? Lá no na sala virtual tem o PDF do livro, tá? Porque é esse que eu tô usando aqui, é esse que eu uso aqui. Quem é do curso, né, tem o livro, e quem é do extensivo tem o livro. Quem tá fazendo só esse curso aqui, aí se quiser dá pra comprar o livro à parte, tá? Mas se não tem o PDF ali, eu sei que a galera usa no iPad e tal, e funciona super bem, né? Eu também uso direto no iPad. Então, vamos gol, né? Vamos gol, porque nós temos que gol. Pessoal, segunda aula hoje, e eu sei que é muito comum a gente tá na cabeça com a ideia de que tem que fazer questão, 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 questão enlouquecidamente, né? Nos vendem essa ideia de que é obrigatório fazer a questão enlouquecido, mas calma. É necessário que a gente entenda como é que funciona a prova do Enem, a gente entender como é que a prova do Enem é construída, e a partir da construção da prova do Enem que a gente possa aplicar a nossa estratégia, tá? Hoje nós não vamos fazer questão ainda, nós não aplicaremos a questão, né, botar a mão na questão ainda, porque a gente tem que entender os fundamentos para depois sair que nem boi louco aí fazendo questão. Mas antes é fundamento. Se nós não pegarmos o fundamento, a gente vai cair na seara de todo mundo que faz questão aleatoriamente sem uma estratégia. Tá? Por favor. Eu vou pedir para você assim, se o áudio tiver de boa, não tiver bom, na verdade, me avisa. Às vezes eu bato no microfone aqui e ele fica com o microfone meio ruim, né? Fica com um som meio estranho, assim, uma voz muito ruim. Então eu peço que se me avisem sempre que acontecer isso de ficar com o microfone meio ruim ou tá muito alto e tal, pra ficar a melhor experiência aí pra vocês. Na semana passada, na terça passada, a gente falou sobre as operações cognitivas, o que cada coisa significava. Tá? Nós batemos muito nessa tecla do que significa cada uma das coisas né, em termos de questões, mapear as questões como questões potencialmente mais simples, potencialmente mais médias e potencialmente mais difíceis. Né? Nós vimos isso. Nós falamos sobre os possíveis verbos e possíveis ações que a questão te pede, te indicando se ela é mais simples ou se ela é mais complexa. Nós falamos isso na semana passada. E por que isso vai ser importante, né? Porque isso vai compor a nossa estratégia, isso vai compor a forma com que a gente vai, né, ter uma ideia se nós vamos pegar a questão para fazer ou a gente vai pular tal questão. Vai deixar a questão para depois, pra uma segunda volta, uma terceira volta, caso dê tempo. A segunda volta tem que dar. A terceira, caso dê tempo, senão te chuta porque tá de boa. Porque ainda vai estar dentro da nossa estratégia, tá? Lembrando sempre que uma questão mais fácil, ela te pede coisas mais simples. E não é porque ela te pede conteúdo fácil, ela te pede ações mentais. O que eu tenho que mover mentalmente para resolver a questão. Não é conteúdo, pelo amor do santo Deus. E muito menos competência e habilidade. Muito, muito, muito menos competência e habilidade. Nós não temos como saber qual é a habilidade, né, exatamente na hora que tá fazendo a prova do Enem. A hora que fincou a bunda na cadeira lá, tu não consegue exatamente saber a habilidade cobrada. Por vezes é muito confusa a habilidade. É por isso que a gente tem que ter uma estratégia de resolução que não dependa de 6 meses depois eu ver qual era a habilidade que a questão cobrava. Pelo amor de Deus, não existe. Tá? Então, o que a questão mais simples pede? Vamos lembrar lá. Ela vai te pedir para que tu faça uma indicação de alguma coisa, né? Ou que tu tenha uma identificação. Isso é muito comum, né? Identificar qual é, né? Ah, qual é a substância que tal coisa. Então, geralmente é muito mais simples, né? Apontar, que dá uma ideia de indicar, né? Não que a questão diz aponte, mas ela vai dizer indique, identifique qual é, né? Faça uma escala, uma possível escala, observe, né, e leia a imagem. Tá? Então isso é muito importante que a gente se ligue. Questões que pedem que a gente leia a imagem, questões que pedem que a gente observe, elas estão na complexidade mais simples. Claro que a complexidade pode ir aumentando ao longo da questão mesmo que ela peça para que eu observe uma imagem, uma equação, um gráfico. Mas ela já parte da ideia de que tu tem que fazer uma observação. As questões mais médias são aquelas que dominam a prova. Tem muito mais quantidade na prova. Né? A prova do Enem é uma prova em que nível de complexidade é fácil médio. As difíceis são umas que outras. Ah, e por que a galera se quebra tanto, senhor? Por que a galera não consegue bem na prova do Enem? Porque ela não entende a estrutura. Não é porque a galera não entende conteúdo, é porque a galera não entende estrutura de prova.
Por isso que é fundamental a gente conhecer, antes de sair que nem louco fazendo prova, conhecer a sua estrutura de prova. Entender a estrutura que o Enem é construído, para então a gente poder saber como resolver ele. As questões mais médias, isso aqui a gente vai ver a dar com pau. Relações de causa e efeito. Causa-consequência. Se isso acontece, vai ter isso como resposta, né? E isso é em função daquilo. Então, sempre que houver relação de causa e efeito, né, muito comum em questões que pede que tu apresente uma justificativa para um determinado fenômeno. Uma justificativa para determinada ação. Tem que fazer uma relação, relacionar uma coisa com outra. Que tu necessita, né, por vezes, tem que diferenciar. Diferenciar um meio de outro, uma substância de outra, né? Uma condição de outra. Então, estabelecer comparativos, buscar dar uma explicação, a explicação para o fenômeno é tal. Quando eu tenho que dar uma explicação para um fenômeno, geralmente essas questões que buscam esse tipo de complexidade são questões mais médias. Porque para eu explicar, eu tenho que entender o contexto, tenho que entender o conceito, entender o contexto e dizer que isso é em função daquilo, relação de causa e efeito. Então, explicar alguma coisa geralmente é questão de nível médio. E aí nós temos que fazer. Questões que pedem só uma explicação, nós temos que fazer. Porque são questões mais médias. Tá? Nós falamos aqui que, geralmente, questões de estéquio, questões de soluções, elas já chutam, já partem de nível médio. Dificilmente nós temos uma questão de estéquio de soluções que é nível fácil. Por quê? Porque uma estéquio e uma solução, eu já estou estimando quantidades. A partir de tanta substância, quanto será a outra? Então, estou estimando uma quantidade. Isso é questão de nível médio. Já parte de nível médio. Pode ser difícil? Claro que pode. Se ele te dá 3, 4, 5 critérios diferentes, já parte de, né? Vai tendendo a partir de nível mais difícil. Tá? E aí, as difíceis, como eu comentei com vocês, elas são questões que te pedem coisas mais complexas. Tipo, elas pedem que tome uma conclusão, tire uma conclusão de uma ação. Então a ação foi realizada, tu vai analisar aquela ação e vai tomar uma conclusão, se foi bom, se foi ruim, por isso, por aquilo, né? Tu vai emitir um juízo, tu vai inferir uma ação, né? Vai inferir vai ver se tá certo ou errado, né? Tu vai dar um juízo sobre, vai fazer uma análise mais crítica, uma análise um pouco mais complexa, geralmente com mais dados, 2, 3 dados para comparar, para analisar, tá? Eventualmente ter que resolver um problema, um pouco mais complexo. Então, sempre que a gente tem que tomar uma posição um pouco mais baseada em dados e informações, geralmente isso é nível difícil. Mas entendam, nível difícil na prova do Enem é questão de 25% da prova. Não é a prova inteira difícil. Quando a gente vê, por exemplo, o Enem tava muito difícil. Cara, qual critério dizer que tá difícil? Porque o grau de dificuldade é mapeado pela base, tá ligado? O grau de dificuldade é mapeado pela base. Então dizer que ela tá mais difícil vai depender de qual é o teu critério de difícil, tá? Então isso é importante que a gente se atente. E aí, olha só. Eu encerrei a aula passada dizendo o seguinte pra vocês. Que pra eu poder bater o martelo em faço questão ou pulo questão, de certa forma, é uma união entre duas ações, né? Entre dois grandes grupos dos pilares do Enem. São 3 pilares, né? A gente bate em 3 pilares. 2 deles vão nos dar, por vezes, a opção de faço, não faça questão. Quais são os pilares? A operação cognitiva e o objeto do conhecimento. Por que isso, gente? Porque a operação cognitiva, é o que a gente falou até agora, ela vai dizer o que eu tenho que pensar. Ela diz assim, ó, o que a questão quer saber de mim? O que ela quer de mim? Ela quer que eu analise? Ela quer que eu identifique? Ela quer que eu indique? Ela quer que eu classifique? Ela quer que eu emita um juízo, diga se foi bom ou ruim? Ela quer que eu explique uma ação? O que ela quer que eu faça? Então, a gente vai se perguntar toda vez, escuta bem, toda vez que nós formos resolver uma questão do Enem, né? Vocês vão ver ao longo do tempo agora, eu sempre vou perguntar o que ela quer saber da gente. E aí eu gostaria, porque assim, ó, esse é um curso que ele não é um curso 100% gravado. Eu sei que tem pessoal que assiste gravado, porque infelizmente não tem horário.
Mas ele é um curso que ele é para ser dinâmico. Tá? Então, sempre que possível, quem não tem, não quer abrir o áudio, não quer abrir câmera, não quer abrir áudio e tal, tudo certo. Apesar de que eu sempre bato muito na tecla de que o online é interessante que a câmera seja aberta, porque eu consigo olhar no olho de vocês e dizer, e te perguntar, tá entendendo, querido? Não tá entendendo? Né? Que nem no presencial. No presencial, o cara esboça uma reação, uma cara lá, né? A Nath ali esboça uma cara de, ai meu Deus. E aí eu consigo ver e dizer, bah, né? Talvez não entendeu, o que eu pergunto de novo e tal. Como aqui é pra ser dinâmico, constantemente eu vou perguntar o que a questão quer saber da gente. E a gente vai aprendendo junto, né? Ah, a questão quer que eu explique. Isso, ela quer que tu explique. Então, se ela quer que tu explique, de preferência, vamos, né? Vamos fazer ela. Te amo, Nath. Sabe que eu te amo. A Miss Unicef. Então, sempre que a gente puder participar, isso é muito efetivo para nós aprendermos. É muito efetivo para aprender. A gente aprende muito quanto mais participa. Tá? Então, seria essencial que, se possível, isso fosse feito. E aí, eu sempre concateno a ideia de que não é só a operação cognitiva que define se eu faço ou não faço a questão. Por quê? Porque junto com a operação cognitiva, existem objetos do conhecimento, né, conteúdos, que podem tornar a questão mais simples, porque existe o que a gente chama de ênfase. Existem as ênfases da prova do Enem. A prova do Enem tem muita ênfase, cara, tem muita ênfase. O que é uma ênfase, né? É uma fortíssima tendência que a prova tem de te cobrar determinados conceitos. É aquilo que eu disse outra vez e vou bater na tecla há muito tempo. O Enem, ele só cobra 4 ânions. Sulfato, nitrato, carbonato e cloreto só cobra 4 ânions. E não é porque o Eric tá dizendo. E não é porque a estatística tá dizendo. Não, é porque na matriz de referência fala isso. O Enem só cobra 3 metais. Cobre, ferro e alumínio. Ah, mas por que tá dizendo isso? Porque está na matriz de referência. Tá no documento principal da prova. Tá dizendo lá o que vai ser cobrado. Então, isso são as ênfases. Ou seja, para onde a prova mais puxa em termos de conteúdos. Tá? Em termos de conteúdos, para que lado que a prova puxa os seus conceitos. Então, toda vez que nós formos fazer questão, a gente vai dar uma classificada nisso. A gente classifica o que ela quer saber de mim, o que ela quer saber, né? E junto, se não tem uma ênfase, se não tem um conteúdo que é clássico de cair. Né? Por exemplo, muito comum, tenho meio ácido e quero eliminar esse meio ácido. A prova do Enem tem uma ênfase gigantesca. E a ênfase é carbonatos. Uma das maiores ênfases é discutir que os carbonatos servem para eliminar meio ácido. Então, tipo, tem uma pá de questões do Enem que traz carbonato como resposta. Então, carbonato é uma ênfase. Porque muita coisa pode eliminar meio ácido. Mas carbonato é uma enorme ênfase da prova. Caiu alumínio na prova. Uma das grandes ênfases da prova do alumínio, e nós falaremos isso ao longo de todo o curso, não se preocupem, tá? Uma das grandes ênfases que a prova do Enem tem é tipo assim, caiu alumínio, relacionar a eletrólise. Cara, aparece pra caramba relacionar a eletrólise. Então é isso que a gente vai bater muito na tecla, tá? Junto com a operação cognitiva, o que ela quer saber de mim? Para eu classificar a questão fácil, média e difícil, também eu puxo junto a ênfase, que é o objeto de conhecimento. Então vai ter questão, por exemplo, em que ela te pede coisa pra resolver, que seria questão de nível médio, mas ela entra dentro de um conteúdo ênfase, um conteúdo chave. Então isso torna a questão fácil. O que tem de gente, o que tem o que tem de aluno que vai acertando a questão, porque de tanto que a gente bateu na tecla da ênfase mais simples, que acerta a questão, ganha ponto, vai embora. Entendeu? Ganha ponto, vai embora. E é isso que é o interessante de nós fazermos todo esse curso, acompanhar de perto, né? Estudar junto esse curso, para a gente poder ter essa condição de fazer as questões e com tranquilidade. Saber qual pular, qual fazer, qual não fazer. Tá? Isso é muito importante. Bom, então, vamos lá. O que são os objetos do conhecimento? Tá? Galera, lá na prova do Enem, lá no documento oficial, né? E eu trouxe lá no começo, não é invenção, né? Voz da minha cabeça. Esse aqui é o trecho que eu retirei exatamente daquele documento, tá? Que é a interpretação pedagógica da escala de proficiência, lá de 2014, ele foi atualizado lá em 2014, tá? Esse documento, ele vai te dizer que todo item
todo o item, ou seja, toda a questão, tá? Toda a questão, ela sempre tem que ter esses 3 elementos. Não existe uma questão do Enem que não tenha os 3 elementos chave: operação cognitiva, objeto do conhecimento e contexto de aplicação, tá? A operação cognitiva nós já falamos, que é o que pensar. O objeto do conhecimento é agora esse pilar que a gente tá batendo, né, que a gente vai bater aqui, que é justamente o que nós eventualmente chamamos de conteúdos, tá? O que nós chamamos de conteúdos. É aquilo que se aprende na escola, certo? De certa forma, é aquilo que se aprende lá na escola. Esses conceitos, tá, que a gente aprendeu, é a forma com que eles têm a pedir a aplicação dele dentro de um contexto. Então vejam como fecha os 3 pilares, eles são muito bem casados. Porque eles te falam o que tu quer, o que que eles querem que tu pense para resolver um problema. Esse problema está aplicado num contexto. E para que eu resolva esse problema, eu tenho que ter noção dos conteúdos. Qual é o conceito que eu tenho que aplicar para resolver esse problema, certo? De certa forma, gente, de certa forma, quando a gente está trabalhando, né, a parte de revisão de conteúdo, tipo o nosso curso de o extensivo, nós estamos batendo nessa tecla dos conceitos. Então lá no extensivo a gente bate muito na tecla dos conceitos. Cada um com, né, quem tá fazendo outros cursos, quem tá fazendo, ou escola ainda, quem é calzinha, né, tá na escola ainda, nós estamos discutindo conceitos, né. Esse curso vem complementar para poder te dar a base em operação cognitiva e na parte lá, né, do contexto, aliando aos conteúdos ao longo das questões. Porém, vale muito lembrar que e é interessante, né, enfim, só pra conhecimento, que os caras chamam objeto do conhecimento, porque nem tudo é conteúdo propriamente dito. Por exemplo, a leitura, a interpretação de um gráfico, né, não é um conteúdo em si, ele é um objeto que se usa para aplicar ou analisar o conhecimento construído. Então não é à toa que vai ter uma habilidade de gráfico, porque gráfico é um objeto utilizado para avaliar a aplicação de um conhecimento. Então tu pode ter gráfico em qualquer tipo de conteúdo, mas o gráfico tu tem que saber ler o gráfico, interpretar, né, fazer ali as inferências pelo gráfico. Então é muito importante que a gente entenda que os objetos do conhecimento lá na matriz de referência, né, eles estão, diretamente associados àquele rol de conteúdo que pode ser cobrado. Tá? E aí depois, quem puder acessar, lá no nosso ambiente virtual, que é o, né, onde tá as aulas salvas, o livro lá, vai ter um campo lá escrito Objetos do Conhecimento Enem. Lá aqueles objetos do conhecimento Enem é tudo que o Enem vai cobrar. Lá tem isso descrito. Ó, e acessem lá, acompanhem para que vocês vejam quais são os objetos do conhecimento que a prova cobra. Tá? Quem puder depois acessar, entra lá e dá uma olhada. Então quando esses conteúdos, tá, eles são aplicados numa questão, é muito importante isso aqui, ó, os conteúdos, eles não são apresentados, os itens, de maneira independente e solta. Eles não serão soltos. É diferente de prova de URGS, é diferente de prova de UFSC, é diferente de outras provas que vocês estão acostumados. Completamente diferente. Porque ali o conteúdo, ele tá por muitas vezes atrelado ao contexto, tá? Atrelado muito à ideia geral de contexto. Então, é muito difícil isso estar solto assim, tá? Então, a gente vai associar diretamente, o conteúdo, os conceitos discutidos com o terceiro pilar, que será o contexto. Diretamente a gente vai bater nisso aqui. Diretamente nós vamos bater em cima disso aqui, tá? Então olha só, eu trouxe para vocês aqui no livro, tá, um mapeamento que é interessantíssimo para pegar duas coisas. Primeira, olha só, olha o que eu tô botando. Ele é um mapeamento puramente estatístico, cara, ele é puramente estatístico, tá? Puramente estatístico. Qual é o grande problema da gente se agarrar só na estatística, né? Que a gente pode cair numa bobagem do tipo assim, ah, orgânica é 30%. Cara, eu tenho um ódio disso. Aí a orgânica é 30% na prova. A orgânica é gigante, cara. A orgânica é enorme.
Cara, eu fico muito da vida quando eu vejo, galera, a orgânica é 30%. Cara, a orgânica vai te comer um tempão de estudo. Ela é muito grande. Então dizer que a orgânica é 30% da prova não ajuda, porque é uma estatística puramente solta. Esse mapeamento que eu fiz pra vocês e deixei aqui, eu divido ele, né, em as grandes áreas da química, porém, eu também vou dar pra vocês aqui uma ideia de ênfase junto, que a ênfase é muito importante. Ou seja, de tantos por cento que caiu de tal conteúdo, qual foi a principal abordagem dada pela prova? Né, e isso é fundamental para que a gente saiba para que lado correr na hora de organizar o nosso estudo, por exemplo. Vamos lá, então olha só, eu tô pegando aqui, eu peguei o mapeamento lá de 2010 até 2022, tá, de todas as provas do Enem. Primeira aplicação, segunda aplicação, quando teve PPL, né, que tem todo ano, terceira aplicação quando precisou, Enem digital quando foi diferente. Teve um ano que teve o Enem Libras, ou Enem, não me lembro qual é que é o Enem, que era diferente também. Então, cara, de toda a prova do Enem que foi aplicada, foi buscada lá do Banco Nacional de Itens, que teve na estrutura da matriz de referência do Enem, todas essas questões estão aqui mapeadas, todas. 2010 até 2022 do ano passado, tá? Todas elas estão não estão no livro, mas estão mapeadas, tá? Então, notem que, basicamente, nós temos em torno de 32% da prova, basicamente 32% da prova, é físico-química, o terror dos alunos, o terror de muita gente, né? Muita gente tem ódio de físico-química e sofre com físico-química. Mas aqui eu vou dizer pra vocês uma coisa, pessoal, aqui está o nosso diferencial, tá? Aqui está o nosso diferencial. Acreditem, aqui vai te fazer ter maior ou menor pontuação na prova. E eu defendo por quê, tá? Não é baseado, no achismo, não. É porque físico-química, a galera tem muito sofrimento, porque ela requer uma interpretação muito maior, né? Ela requer mais interpretação. Só que vale muito lembrar que a prova ela é mapeada por questões fáceis, médias e difíceis, também por complexidade. Então vai ter muita questão, cara, vai ter muita questão que é uma questão que ela é mapeada como uma questão mais simples. Ela é uma questão mais simples. Só que ela é de termoquímica, por exemplo, ou ela é de eletro, ou ela é de cinética, ou de equilíbrio. São conteúdos muito presentes, né, conceitos presentes na prova do Enem, e que a galera tem um sofrimento gigantesco pra fazer. Então, onde é que muita gente vai pontuar? Presta atenção comigo. Onde é que muita gente vai acertar a questão? Em orgânica. Muita gente vai acertar a questão em orgânica. Por quê? Porque orgânica é mais simples. Orgânica né, de vestibular, orgânica de escola é muito mais simples. Vocês vão ver, a Calzinha não teve ainda, né? Acho que daqui só quem não teve foi a Calzinha. Não teve ainda. Mas vai ver que é muito simples. Orgânica é muito fácil fazer. Então, a maioria dos alunos, e eu digo maioria que vão preparar, tá? A maioria que vai pra prova pra fazer pra ir bem, vão acertar a orgânica. Então, tipo assim, opa, orgânica é a nossa obrigação, não é o nosso diferencial. Logo, eu tenho que fazer orgânica, eu tenho que acertar a orgânica, porque a maioria vai acertar também. Então ali eu preciso ganhar meu pontinho certinho. Agora, a maioria das pessoas não vão matar a fisicoquímica. A maioria vai sofrer em fisicoquímica. Então é aqui que eu tenho que ganhar o meu diferencial. Isso quer dizer o quê? Que quem tá estudando para a prova do Enem, né, e já tem um certo conhecimento, que já manja um pouco de orgânica, não custa dar uma ênfase um pouco maior, dar uma lida um pouco maior, dar uma buscada um pouco maior nos conceitos de fisicoquímica. Estudar um pouco mais fisicoquímica, buscar as lacunas de fisicoquímica para preencher, porque a fisicoquímica é super importante na prova. Tá? Super, super, super importante na prova. Nós temos a química geral como o segundo, né, segundo item mais cobrado aqui. A química geral, depois eu vou mostrar aqui as diferenças, os apontamentos. E aí, galera, ambiental é extremamente importante acertar, mas a vantagem é que ambiental, ela também é um conteúdo bastante simples, né, é um conteúdo bem de boa de ser discutido, a ênfase deles é bem fácil, bem de boa até. E a bioquímica até tu pode atrelar a bioquímica à orgânica, tá. É bem tranquilo, assim, até nós veremos que as principais ênfases da bioquímica, nós podemos ler dentro da orgânica.
Ah, então é bem de boa de fazer essa leitura aqui, ficando ali em torno de 20% da prova sendo a química orgânica, o que, né, se for ver aqui na análise estatística, a orgânica não é 30% da prova. Até um dia pôde ter sido 30, mas ela não é 30% da prova. Teve uma prova do Enem que um dia ela despontou. Teve uma prova que ela despontou. Uma vez, ela botou um monte de questão de Enem, de orgânica. Mas ela estatisticamente não é 30%, pelo amor de Deus. Ai, apontar isso aí é um equívoco gigantesco. Então, eh, aqui tem um comentário, depois quem puder, quem souber ler, fazer a leitura, que é interessante fazer a leitura do livro. O livro ajuda muito a ir construindo a ideia, tá? O livro ajuda muito a ir construindo a ideia, por isso que é importante que vocês façam algumas leituras, tá? Mas aqui então eu fiz um mapeamento, fiz uma separação, um mapeamento, que discute o que de mais ênfase foi dado em cada uma das grandes áreas da química, né, uma delas a fisicoquímica, atrelada então ao mesmo período lá de 2010 a 22. Então percebam que, se a fisicoquímica é o que mais desponta, o que na fisicoquímica mais aparece? Cara, e assim ó, equilíbrio químico. Equilíbrio químico é o que mais aparece. Aí pode pensar: "Porra, Sor, mas equilíbrio é enorme, cara, equilíbrio é gigantesco". Não, de verdade, equilíbrio é muito grande. Por isso que eu fiz aqui embaixo, então, uma busca por algo mais específico ainda. Eu só não coloquei mais um gráfico, daí os gráficos ia ficar muito cheio aqui, eu botei mais discutido. Mas uma coisa que é, olha a ênfase que eu digo. Quando os cara falam em equilíbrio, uma das principais ênfases é a hidrólise salina. Então, aí tu vem assim: "Tá, mas o que que seria a hidrólise salina?". Hidrólise salina são os sais que colocados em água vão reagir com a água e vão ter um comportamento ácido ou básico. E aí vem a sacada central. O que que caiu violentamente quando falamos em hidrólise salina? Carbonato. Olha lá, ó, voltou o carbonato. Então, se ligar, está já né, associado que o carbonato ele vai influenciar a formação de um meio alcalino, não se preocupem, tá, gente? Isso aqui a gente vai ver mais detalhadamente, tá? Só tô mostrando pra vocês que, mesmo fazendo uma análise estatística, a gente precisa buscar as ênfases e conhecer as ênfases pra gente estar mais munido do que estudar. Porque se eu falar: "Ah, galera, estuda equilíbrio", meu Deus, o equilíbrio é enorme. Ah, 30 por tantos por cento é equilíbrio. Tá, mas o que que eu faço com isso? Estudo equilíbrio? O equilíbrio é gigante. Por que eu vou dar mais ênfase no equilíbrio? Por que que eu daria maior ênfase no equilíbrio? Ah, então hidrólise salina é uma ênfase bastante interessante. Outra é a interpretação, né, de pH e pOH. Saber o que que é pH, o que é pOH, qual é a diferença, o que que eles influenciam. E aí, deslocamento de equilíbrio, causa em O, deslocamento de equilíbrio. Então tem uma certa, né, um certo apontamento ali em deslocamento de equilíbrio. Então esses 3 itens são, tipo assim, 3 itens essenciais que a gente tem que ir pra prova, né, do Enem, sabendo. Sabendo analisar uma hidrólise salina, principalmente, né, no viés do carbonato, saber interpretar pH e pOH, saber realizar deslocamento de equilíbrio, principalmente o deslocamento, com fins de concentração, principalmente o deslocamento de equilíbrio das concentrações, que é o principal, que mais apareceu até hoje. Então, olha, como a gente tendo ênfase, a gente consegue saber poder direcionar o nosso estudo, tá, direcionar o que que a gente precisa mais e o que precisa menos. Aí depois, ó, eu trouxe também que eletroquímica, cara, muito importante eletro. Cara, mas muito importante eletro. E a eletroquímica vai ser cobrada principalmente, né, na ideia de pilhas galvânicas, pilhas, então não é eletroquímica de maneira geral, assim, né, de maneira aleatória, não, é eletroquímica discutindo pilha. E dentro da pilha lá, né, nós veremos que essa parte das pilhas, o que mais é abordado? Cara, eletrodos, cara. O que aparece de questões de pilhas, que se discute eletrodo, cara, é assim, ó, é uma loucura. Então, se tu quer ter uma boa ênfase na prova, se liga, estudar eletrodos pra eletroquímica vai te defender muito daquilo que vai ser cobrado. Ah, então, todos os itens aqui, todos eles, a todos, sempre terão uma ênfase. Eu, de certa forma, para esse início do livro, eu coloquei os 2 primeiros ou os 2 principais, equilíbrio e eletro.
As soluções geralmente é mais difícil, que é muito cálculo, né. Soluções é muito cálculo. Então é aquela coisa, quem tem habilidade com cálculo, faz. Quem não tem muita habilidade com cálculo, segura um pouquinho e deixa pra depois, quem sabe. Que se é pra eu me quebrar fazendo cálculo, eu faço em matemática e ganho mais ponto, não esquece disso. Estratégia é fundamental. Gente, termoquímica, geralmente é mais simples, é mais relações de unidades ou lei de Hess. Mas nós veremos também ao longo do curso como é que faz, tá? Então não se estressem muito com isso. É só um panorama do que seriam os objetos de conhecimento. Aí quando a gente tá em química geral, ó, lá na química geral, o que que nós vamos pegar aqui e que é o que eu mais encho o saco? Não é estequiometria. E de novo, estequiometria, meu povo, é cálculo. E se é cálculo, a galera se mata. A galera sofre com cálculo, né, tem mais dificuldade. Então o que que eu vou encher um pouco mais o saco de vocês? Separação de misturas. Porque separação de misturas é aquilo que é muito comum cair separação, porque está muito relacionado à matriz de referência do Enem, levando em consideração aspectos ambientais. Muito comum aparecer na ideia de meio ambiente. Seja para melhor uso dos recursos, seja para tratamento da água, e o ano passado, ó, o ano passado de novo, né, aquela coisa, mais uma vez, eu até postei esses dias ali, mais uma vez uma questão que a gente acerta em cheio. Por que que acerta em cheio? Porque, cara, o Enem, ele é previsível. O Enem não é imprevisível, ele é previsível. Então lá no aulão que eu dei lá no final do ano, tipo: "Ó galera, se liga, não tem como filtrar uma amostra de água podre. Uma das primeiras coisas que se faz pra colocar tudo para o fundo é decantação, não pode ser filtração". Aí depois que o Enem saiu o resultado, fechou um pau na internet lá, a galera, né, falando merda, e aí, cara, o Enem, ele tem um padrão. O Enem é uma prova de padrão, ele não é uma prova aleatória, como os cara, né, disseram: "Ai, não sei o quê, vamos lacrar aqui, vamos falar merda". Então o Enem é uma prova de padrão, vamos pegar esse padrão pra gente poder sair na frente. Por isso que eu tô batendo na tecla desse curso pra nós entendermos a estrutura. Eu poderia desde o primeiro dia sair fazendo questão, enlouquecidamente. Temos que entender a estrutura da prova pra então estar mais seguro na hora de fazer ela. Aí, separação de misturas é um tópico fundamental pra gente estudar. Além disso, as propriedades físicas e forças intermoleculares. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, né, a ligação de hidrogênio, que são as interações intermoleculares, que são coisas simples, também tem uma boa recorrência. Também são recorrentes. Então ficar ligado nesses pontos é fundamental. Aqui nas reações inorgânicas, algumas a gente consegue ter um certo mapeamento, né, e o ano passado, quem fez o curso aqui, né, eh a gente fez o curso e bateu muito na tecla de metal de ácido mais carbonato vai liberar gás carbônico, ácido mais carbonato vai liberar gás carbônico. "Ah, mas por que isso, senhor?" Porque o gás carbônico é uma espécie que está citada na prova da referência, na matriz de referência do Enem, dizendo que é uma molécula importante para se discutir. Então, bater na tecla, formação de hidrogênio, formação de gás carbônico, isso é uma ênfase. O ano passado caiu questão cobrando isso. É uma questão bem simples até. Então é importante a gente se ligue nesses aspectos centrais aqui, do que na química geral. E aí tem aqui, né, alguns tópicos que a gente vai que foi o que eu comentei ali em cima. Aí vem um mapeamento da química orgânica e também da bioquímica. Eu até juntei os 2 ali, eles são muito relacionados, né, eles são extremamente relacionados. E aí, gente, nós temos de novo, ênfases, ó. As propriedades físicas, polar apolar, hidrofóbico, hidrofílico, né, a ideia de solúvel e insolúvel, tá aqui dentro, cara, tá aqui dentro. Maior ou menor ponto de ebulição das moléculas orgânicas, acidez e basicidade, tá aqui dentro também. Junto com as classes bioquímicas aqui, estão os tensoativos, os sabões, detergentes. Então, cara, em uma aula, pra você ter uma ideia, em uma aula nossa do extensivo, a gente pega essas 2 ênfases aqui, esses 2 conteúdos, e a gente mata juntos praticamente. Praticamente juntos a gente mata esses 2 aqui. Em uma aula que a gente tem lá do extensivo. Então aqui a gente vai ter muita, né, muito na frente. Aí depois, reações orgânicas é o que tende a mais difícil. As reações orgânicas geralmente
são, eu vou botar entre aspas, assim, né, geralmente são mais difíceis. E depois eu vou mostrar por que ali, tá. Geralmente são mais difíceis. Elas associam algumas complexidades maiores na hora de pensar a questão. Então, né, o mapeamento que a gente tem, tipo assim: "Ah, estuda orgânica, porque orgânica é 30% da prova". Ah, tomar no rabo. O fundamental estudar na orgânica é isso, é entender muito bem sobre as propriedades físicas, é entender muito bem sobre as classes bioquímicas, né, sobre, principalmente tensoativos lá e tal, entender muito bem sobre funções orgânicas, que em termos de cobrança na prova é muito pequeno, mas função orgânica é a base para o resto. Isso aqui é uma base para o resto. Então estudar a função orgânica, o que que é um álcool, o que que é uma acetona, o que que é um aldeído, o que que é um ácido carboxílico, entender, olhar para a estrutura e saber, porque é assim que os caras cobram. A partir da função orgânica, os caras discutem propriedade física, os caras discutem classes bioquímicas, discutem possibilidade de reações orgânicas. Então é importante que o cara saiba a base, né, que seria essa identificação de funções, tá. E aí depois aqui tem umas detalhezinhos e tal. E aí depois eu só trouxe também, uma ideia entre a química ambiental e a petroquímica, que eles são também intimamente ligados. Mas geralmente assim, gente, ó, impactos ambientais, e aqui entra, né, muita questão, que é, chuva ácida, camada de ozônio, lixo, né, a poluição, tudo aqui nesses impactos ambientais. Na sustentabilidade e fontes alternativas de energia, por exemplo, se discute lá então, aqui, uma ênfase muito grande que se dá é, por exemplo, para os eh, materiais biodegradáveis, por exemplo. Aqui na sustentabilidade se fala muito em materiais biodegradáveis. Saber o que que eles são. Então, biodegradáveis. São os materiais biodegradáveis. E os bio, né? Todos os biocombustíveis, bio não sei o que, bio tá? Olha só, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, gente, ciclos biogeoquímicos e energia é obrigado a cair na prova. E fluxo energético, né, nem vou ter energia. E fluxo energético, tipo, fotossíntese ou respiração celular, é fundamental de aparecer na prova. Só que geralmente, fotossíntese e respiração celular estão mais atrelados à biologia, né, aos conceitos de biologia, enquanto o ciclo biogeoquímico é meio que os 2, tanto química como biologia. Então, tanto o ciclo biogeoquímico e fluxo energético, todo ano tem questão sobre. Todo ano tem que ter questão sobre. Por quê? Porque está na matriz de referência obrigando a ter, tá? Está na matriz lá obrigando a ter uma questão sobre isso, beleza? Bom, então em termos de conteúdo em si, seria isso, né? Eu queria fazer uma certa só um direcionamento para vocês do que eventualmente, caso eu queira botar no meu fluxo de estudos para química, o que que seria interessante, como assim, o mínimo para eu estudar é isso. Mínimo é esses itens que eu listei para vocês. Mas, gente, mínimo, tá? É mínimo. Obviamente, nós não queremos só o mínimo. É por isso que a gente vai aprofundar mais a discussão e estudar mais a fundo esses tópicos. E aí entra no que eu vejo, eu vejo como assim, é isso aqui é a chave, cara. Isso aqui é uma chave pra acertar boa parte das questões. Cara, mas é uma chave. E por que eu falo que é uma chave? Na escola, a Cacauzinha é minha aluna e eu brigo muito com ele sobre isso. Na escola, por vezes, não se é, estimulado para que o cara interprete situações, interprete contextos, né, tenha desenvolva uma habilidade de leitura. Cara, por vezes não é trabalhado isso. É muito trabalhado conteúdo, 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 aplicação restrita do conteúdo, né, numa situação muito fechada, e o cara não abre pra interpretar. Cara, eu todo ano, né, todo ano, lá na escola que eu trabalho, eu apanho, apanho, mas apanho, apanho de pai, apanho de mãe, briga, coordenação me chama, e tem reclamação, e diabaria de coisa. Porque, cara, eu encho o saco dos caras, para os caras interpretar a desgraça do contexto.
caras interpretar um enunciado, os caras interpretar uma informação. Não os caras aplicar o conteúdo solto. Eu sei que depois o cara vai se quebrar. Eu sei que os caras vão se quebrar depois. Vão pegar uma prova, não vão, né, do Enem, por exemplo, não vão saber interpretar, vão sofrer. Cara, enfim, vão entrar numa graduação, vai ter um estudo de caso, sei lá, eu não vou conseguir fazer, né. E isso, né, Galzinho, leva uma bolada de gente pro provão e vão comigo pro provão. Cara, pelo amor de Deus, a gente precisa no mínimo interpretar. E o Enem é muito isso. O Enem é muito isso. Aí tem aquelas falas extremas, né. E o Enem é só a interpretação". Puta que pariu, eu me mato, cara. O Enem é só a interpretação? Claro que não, vai tomar no rabo, o Enem não é só a interpretação. Mas a interpretação é coração, é chave do negócio. Por que isso, gente? Por quê? Porque entendam uma coisa, cara, entendam uma coisa. Olha só, olha só. Quando a gente fala que contexto, se liga, contexto é completamente diferente de pretexto. Cara, completamente diferente de pretexto. E o Enem, escuta bem, o Enem é uma prova de contexto. O Enem é uma prova de contexto. O que que significa o contexto, né? Qual é a ideia do contexto? Quer dizer que todas as informações que estão ali apresentadas são fundamentais para resolver aquele problema, ou para poder, né, te dar a ideia da dimensão daquele problema. Então, o Enem é completamente contexto. Isso quer dizer que todas as informações necessárias para que tu resolva a questão estão apresentadas para ti. Qual é a diferença para um pretexto? O pretexto é só uma informação desconectada da realidade que serviu pra dar uma ideia, uma leve ideia, ou por vezes nem ideia dá. Cara, o pretexto é muito prova da URGS. Quem conhece a prova da URGS, a gente bate muito no extensivo lá, né, a gente bate muito na prova da URGS, quem pega a questão da URGS pra ler, pra fazer, por vezes tem uma baita de um texto que não serve pra nada pra resolver. Isso é pretexto. O INEP, escuta bem, o INEP, dentro dos seus editais de compra, né, de contratação de professores para criar as questões, ele dá um mini curso, e eu tive o prazer de fazer um curso de preparação desses, ele é muito claro, não pode texto que não seja usado para resolver a questão. Não pode. Se tu lê um texto e tu não usa nada daquele texto para resolver a questão, se tu tapar o texto e resolve a questão sem ler o texto, isso é um pretexto. Isso não pode na prova do Enem. Não é que o Eric tá dizendo que não pode. Os documentos oficiais dizem não pode. O contexto da questão é fundamental para que a resposta seja apresentada. Do mesmo modo que o contexto ele te dá todas as informações, o contexto pede a resposta tem que estar ligada a mim. Então, é uma via de mão dupla. O contexto é uma via de mão dupla. Ele te dá a informação e ele pede. A resposta tem que estar dentro daquilo que eu expliquei. Não pode estar fora daquilo que eu tô dizendo. E aqui tem uma situação em que muita gente se aperta, e eu tenho certeza que vocês já fizeram isso alguma vez, quando fizeram a questão do Enem, ou quando estudaram pra um determinado tipo de prova, né, semelhante à prova do Enem, enfim, né. Então, né, Calzinha, tipo as minhas provas, isso aqui é muito comum de acontecer. Por exemplo, eh, toda vez olha só, ele vai dizer assim, ó: "O contexto representa a situação problema que é exposta ao estudante, indicando todas as informações necessárias". Então, quando eu tiver todas as informações, tu vai ter que interpretar o fenômeno, relacionar os objetos do conhecimento e executar uma operação mental. Então, tipo, eu tenho que entender o que tá acontecendo, a partir do que tá acontecendo, eu interpreto junto com o conteúdo que eu estudei, e eu vou aplicar uma ação pra resolver aquele problema. Se é pra indicar a substância mais, né, ou que tá causando o problema, ou qual é o problema, ou explicar o problema, ou, escolher dentre tantas quais as melhores pra resolver o problema. Então vai depender do que a questão pede de mim, mas ela sempre vai me dar uma ação a executar, tá.
Bom, eh, olha só, olha que interessante, isso aqui é recortado do material, tá. Claro, eu tratei um pouco mais, mas é recortado de lá. Ele traz o seguinte, ó, tipo assim, caminhar, cara, os caras disseram justamente isso sobre a ideia do contexto, tá, a relação do contexto com o conceito. Tipo, o ato de caminhar. Estão ligados que, cara, caminhar é um bagulho que é mecânico. Tu levantou, caminhou, tu não pensa que tá caminhando, o bagulho caminhou. Tu simplesmente caminhou, né. Então tudo que tu faz a partir do caminhar é algo bastante mecânico, simplesmente, sem muita ação mental. Claro que tá acontecendo um monte de coisa, mas tu não fica transpondo a ação mental, tipo: "Ah, agora eu vou levantar uma perna direita, agora é a esquerda, agora é a direita, agora é a esquerda". Não faz isso. Agora, né, imagina, assim, tu vai atravessar uma rua, né, movimentada. Cara, se vai atravessar uma avenida bem movimentada e ainda assim tiver um jaguara, né, um cachorro, um jaguara lá, ou um rottweiler do Miguelito, jaguara sem tamanho, e ele vai te atacar, por exemplo, vamos supor, olha quantas decisões, quantas coisas o cara tem que usar de recurso mental pra poder ver o que que eu faço agora. Como é que eu vou resolver esse problema? Então, não é o caminhar em si que é a complexidade da ação. Caminhar é uma coisa mecânica. É que nem tu saber que densidade o mais denso afunda e o menos denso flutua. É algo que já ficou mecânico pra gente. Agora, o contexto te transporta, pega o teu caminhar e coloca: "Não, o teu caminhar nessa condição. Não, a densidade nessa condição. A densidade com essa situação", né, o caminhar, né, nesse estilo. Deus o livre, um Rottweiler cagalhão, que coisa bem boa, né. Rottweiler cagalhão. Então, toda vez que a gente for, interpretar o contexto, cara, saiba, isso é a peça-chave, cara. O contexto da questão é a peça-chave pra resolver ela. E aí, olha só como o contexto é fundamental, tá, fundamental. Cara, isso aqui, ó, é um cuidado que eu vou te pedir do fundo do meu coração. Tu jamais, jamais, eu botei em letras garrafais ainda, garrafais em negrites, porque é pra que tu se ligue nisso, e que tu ouça a minha voz ressonando na tua cabeça. Amor de Deus, tu jamais vai pegar uma questão, uma alternativa, que não esteja ligada ao contexto da questão. E tem aos montes na prova, cara, tem aos montes na prova. Tem muita questão na prova do Enem que não tá que o conteúdo tá certo, certíssimo conteúdo, tudo certinho, aplicado bonitinho, mas tá fora de contexto, fora de contexto. Então tu vai pegar uma, 2, 10, 200 questões, que tu vai achar isso. E às vezes tu vai errar a questão. Por quê? Porque tu foi só pelo conteúdo, tu não foi pelo contexto. Qual é o contexto da questão? Qual é o contexto que a questão tá te trazendo pra poder aplicar aquilo ali, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Eh, então, aqui ó, olha só, até a prova tem um princípio de paralelismo sintático, né, que é as respostas, elas não podem estar viajando demais. Elas têm que pelo menos ter uma relação conceitual adequada. Por vezes a relação conceitual adequada, tá. Não pode estar muito difícil pegar uma alternativa, por exemplo, e a alternativa é completamente esdrúxula, mas completamente esdrúxula. Coisa assim muito viajada, que tu não possa pegar pelo conceito. Mas o que que a gente não pode, eh eh, fazer, tá? Não pode, mesmo que tu encontre conceitos, né, dizendo que o objeto do conhecimento tá certo, que não esteja ligado ao contexto, tá? Isso não pode acontecer. Conteúdo certo, contexto errado, tá? Isso é muito importante. Então eu vou bater muito nessa tecla de que, a gente vai ter que analisar ao longo do curso, né. Tipo assim, o conteúdo tá certo? Tá, beleza. E tá ligado ao contexto? Não, então não pode ser a resposta. Resposta sempre estará ligada conteúdo certo, contexto certo, tá. Sem isso não dá pra gente marcar a resposta como certa.
Então por isso que novamente eu bato na tecla. O contexto, entender o contexto da questão, isso é peça-chave. Peça-chave. Então, assim como a gente pega um item, né, uma questão, pra resolver, e se pergunta assim: "Tá, o que que a questão quer saber de mim? O que que ela quer saber de mim?" "Ah, ela quer saber tal coisa." Beleza, ela quer que tu faça isso, show de bola. Em qual contexto ela quer? Qual condição ela quer? Essa é uma segunda pergunta que nós faremos dentro do nosso filtro, que tá na estratégia que eu vou demonstrar pra vocês. Então, em qual contexto que ela tá me pedindo isso? Então isso é fundamental, porque por vezes a gente vai encontrar questões que todas as respostas estão certas, em termos de conteúdo, mas só uma tá ligada ao conceito correto, ao contexto correto. Então a pergunta é essa, central: qual contexto tu quer saber isso, querido? Tá? Bom, a gente vai acompanhar a prova do Enem, tá, toda a estrutura da prova, nós vamos sempre encontrar 3 elementos, né, 3, estruturas dentro de uma questão da prova, sempre, tá? Nós temos o texto base, o texto base, nós temos o comando do item e nós temos as alternativas. São os 3 situações principais para nós, tá? Para natureza e matemática. Isso aqui garante, é natureza e matemática, tá? Eu sei que em linguagens e humanas teria um quarto item aqui, um quarto elemento, que seria as referências, né? As referências bibliográficas. Entendeu, né? Entendeu? Referência bibliográfica. Então, as referências bibliográficas são importantes. É, tem um cara da Humanas lá, né? O Humanizarte, o Jonatas da Humanizarte. É um cara que eu admiro pra caramba o trabalho dele. Quem não conhece, vale muito a pena acompanhar. É o Humanizarte, o cara faz um trabalho muito bom também. E aí eu já acompanhei algumas. Eu fiz umas lives com ele, e ele sempre dá ênfase nisso. Que pra humanas, ler a referência é importante pra saber mais ou menos o que o cara tá te cobrando. Porque, por vezes, né, o título da referência vai trazer informações importantes. Na natureza não tem isso. Na natureza é muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Cara, quando aparece, sei lá, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Mas nada que vai ser assim, nossa, crucial pra gente responder. Até porque, na natureza, é, é, não é obrigatório ter a referência bibliográfica, né? Nem na matemática. Porque às vezes o próprio autor cria a situação hipotética. Cria a imagem, cria o gráfico, cria, né, o desenho ou cria o contexto. Então se o cara cria, não, né, a prova não permite autopromoção. Eu não posso, o Eric, criar uma questão e citar o seu próprio nome. Isso não pode, isso é proibido pela prova. Então, se tu tá criando a questão e é uma questão que o contexto é hipotético, que tu criou, não bota a citação. Então quer dizer que as citações não são importantes pra nós. Mas na prova de humanas e linguagens, ela é importante. Então, não sei quem você acompanha em cada uma das áreas, em linguagens e humanas, aconselharia acompanhar, né, o Humanizarte lá, ele tem um bom material, ele sempre traz isso, é importante essa visão. Então, o que é o texto base pra gente, tá, gente? O que é o texto base? Cara, o texto base, ele vai nos dar o contexto da questão. Tá? Aqui é onde a gente encontra o contexto. É no texto base. Eu vou depois pegar um item ali, uma questão pra gente separar cada um dos tópicos, tá? Então aqui no contexto é onde a gente vai aplicar a habilidade de leitura. A gente vai interpretar a questão. Tá? Mas a gente nunca começa a ler pelo texto base. Nunca começa a ler pelo texto base. Tu nunca começa a ler a questão pelo começo dela. Nós iremos na estratégia isso. Mas jamais, gente. Por quê? Porque o texto base, se liga, no texto base, é aqui que nós vamos aplicar o nosso filtro. Aplicar o filtro do sucesso. É aqui que a gente aplica o filtro do sucesso. Tá? Mas para a gente aplicar esse filtro, para a gente poder fazer a aplicação do filtro, nós temos que construir esse filtro. E onde é que eu construo o filtro? No comando. É aqui que a gente começa. Tu sempre vai começar por aqui. Vai começar no comando. Por que começo sempre no comando ali, gente? Porque o comando ele me diz
é a própria pergunta em si, tá ligado? O comando é a própria expressão da pergunta. Então é aqui no comando que vai ter a pergunta em si, o que que ele quer saber de mim. Tá? Então é aqui, olha só, é no comando que vai estar a operação cognitiva solicitada, ou seja, o que que tem que fazer, tá? Quais são os critérios de seleção, quais são os critérios dos conteúdos, tá? Que deve ser levado em consideração. E por vezes, ainda assim, tu vai ter as principais informações do comando, do contexto da questão. Então notem que quando a gente vai pegar o segundo pilar aqui, né, o comando do item, que é a segunda elemento dessa questão, desse item, nós obrigatoriamente vamos criar o nosso filtro. Nós vamos estruturar o nosso filtro. Tá aqui. O nosso filtro tá aqui. Nós vamos criar aqui ele. Né? Nós vamos destacar as principais informações. Tá? Então é daqui que a gente vai extrair as informações do filtro. É aqui que a gente extrai a informação. Então a gente extrai a informação e aplica lá no texto base. A gente extrai a informação e aplica no texto base. Mas eu vou mostrar tudo na prática, tá? Não se preocupem com isso. Sei que inicialmente é um tanto quanto abstrato, mas nós vamos ver tudo na prática. E lembrando que nós temos que ter base conceitual para poder aplicar. Senão o cara, né, se perde depois. E aí nós chegamos na última parte, que são as alternativas. A alternativa é a última coisa que a gente vai buscar. Tá? Por quê? Porque a alternativa, ela é dividida em duas partes. Uma delas é chamada de alternativas do tipo distratoras, elas vão te distrair, elas são as erradas. E a outra que é o gabarito, que é uma só, que vai estar certa. E aqui, gente, é onde a galera mais se quebra. Para poder acertar a questão, tu precisa se ligar aqui. Não vai ter questão errada conceitualmente. Então, tu não vai ter, por exemplo, um gabarito, que é a questão certa, né, a alternativa certa, que vai estar com conteúdo errado. Não existe. Mas tu pode ter uma distratora que vai ter conteúdo certo também. Então, distratora com conteúdo certo, gabarito com conteúdo certo. Aí tu pensa, tá, senhor, agora o que eu faço? Como é que eu resolvo ela? A resposta final, a certa, ela tem que estar ligada ao contexto da questão. Tá? Ela pode estar correta frente a conceito, mas elas não farão parte do contexto. Então, ler a questão com habilidade de leitura, né, no caso o texto base, aplicar nossa habilidade de leitura, vai ser fundamental para a gente conseguir, então, extrair dela o contexto. Tá? E aqui no texto base, tem duas coisas que são importantes, que é o seguinte: quando a gente entende o contexto, a gente vai tirar duas coisas que são fundamentais. Que é aqui, ó. Essa parte aqui do texto base. Né? E primeiro a gente faz o seguinte: primeiro a gente lê o comando do item. Aqui a gente vai aqui tá a estratégia. Tá? Se liga, isso aqui é a nossa estratégia. Aqui já começa a ficar a parte de que semana que vem a gente vai botar em prática. Isso aqui, gente, é a nossa estratégia. Aquela que funciona pra caralho. Você vai ver que funciona pra caralho. Então confia. Vai te dar uma segurança gigantesca. A hora que tu pegar o jeito de fazer, vai te dar uma segurança assim, ó. Estimável o bagulho. Confia. Então olha só. Tu vai começar a ler o comando. Quando tu lê o comando, tu vai pegar tua canetinha e tu vai sublinhar as principais informações. Tá? Ou seja, tu vai pegar lá e fazer algumas perguntas. Aqui tu vai fazer algumas perguntas. Tipo assim, o que que tu quer saber de mim em questão? O que que tu quer saber de mim item? Ah, quero saber tal coisa. Aplicar, quero classificar, quero listar, quero escolher, não sei. Tá? Beleza, o que quer saber, tu já sabe o que ele quer. Aí tu vai perguntar assim, em qual contexto? Qual situação? Qual contexto que tu quer saber? Ah, eu quero saber nesta condição, nessa situação, nesse local, nessa análise, aqui, eu quero aqui, não quero lá, quero aqui. Então ele te diz como é que ele quer, o que ele quer, em qual condição ele quer. E aí tem uma terceira pergunta que é assim: quais critérios? Quais são os critérios? Critério, gente, aqui nos critérios,
Por muitas vezes, acontece do cara dizer: "Ah, eu quero que tu classifique, enfim, né, escreva, enfim, né, alguma coisa assim, em tal condição, em tal situação, eh, somente os sólidos". Olha só, ele tá te dizendo, ele quer saber tal classificação, em tal contexto, somente dos sólidos, ou os gasosos, ou os ácidos, ou os básicos, ou, né, as ações que são, humanas, ou a ação não humana, antrópica, não sei. O cara vai te dar critério. Cara, aplica, pelo amor de Deus. A partir de hoje, cada questão do Enem que tu pegar, faz essa pergunta pra questão: "O que que tu quer saber de mim, questão? Qual é o contexto que tu quer saber de mim? E em qual situação aplicada? Quais são os critérios pra gente classificar? Quais são os critérios?". Cara, por que que eu faço 3 perguntinhas, tá? Porque o que tu quer saber é a operação cognitiva. Qual o contexto? É o próprio contexto. É o próprio contexto da questão. Quais são os critérios? É o próprio conteúdo. É o objeto do conhecimento. É o próprio objeto do conhecimento. Quando tu pega uma questão na mão pra tu ler, e tu pergunta isso: "O que tu quer saber de mim?". Classificação, por exemplo. Qual contexto? Em qual situação? Nessa. Qual é o critério? Tem critério? Tem critério, tu aplica no critério. Se não tem critério, é mais generalista, mais amplo, geralmente mais simples. Então, tipo assim, ele te dá, quando tu faz essas 3 perguntas, ele esmiuça pra ti tudo o que a questão quer saber. E isso está na matriz de referência e na interpretação pedagógica da escala de proficiência. Isso não é competência e habilidade. Isso é estudo aprofundado da prova. Ah, então a prova tem esses elementos que são cruciais na hora de resolver. Cruciais, certo? Bom, depois que tu fez isso então, tu descobriu tudo isso que ele te deu, e aí tu sublinhou as principais informações, é aqui que tu pode dizer, né, 2 coisas. Tu vai dizer assim: "Cara, vou fazer a questão ou não". Se tu for fazer questão, ou melhor, se não for fazer, tu pula e vai embora. Então, pra classificar qual é a complexidade da questão. Faz ou não faz. Se tu for fazer, automaticamente, quando tu pegar esses itens, né, a operação, o contexto e o objeto, cara, tu vai selecionar as palavras-chaves que tu vai buscar no texto. Cara, tu vai ver assim, ó, é muito comum a palavra ou a expressão que tá no comando do item estar igual no texto base. Igual, 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 igual. Igual no texto base. Sem tirar nem pôr. Cara, é surreal o que aparece de situação assim, tá? Bom, então aqui depois, né, depois que tu destacou tudo, tu vai lá pro texto base, né, tu vai ler o texto base e tu vai filtrar as informações que foram destacadas no enunciado, como eu falei antes. É muito comum ter expressões idênticas, que eu falei agora há pouco, tá? Ou mesmo sinônimos. Tu vai perceber, quando tu perceber as expressões, tu vai te atentar, vai se ligar: "Opa, palavra igual". Palavra igual do comando no contexto. Quando tu vê palavra igual, tu vai te atentar. Vai ficar ligado ali. Ah, tu vai te ué? Eu o note ah, não. Robocop. Tá. Vai te atentar para o que ali tá dizendo, porque ali muitas vezes vai ter as principais noções da questão. Quando tu vê palavra igual, pode saber ou antes ou depois ali, né, ou antes veio a explicação e falou a palavra, ou falou a palavra e explicou depois. Vai ter cara, não é uma, nem duas, nem três. Não é uma, nem duas, nem três. São muitas questões, tá? Bom, então depois que tu fizer isso, né, depois que tu tiver essa noção ali de cada um dos três, tu vai aplicar lá no comando. Então a nossa estratégia, ela vai estar ligada a este segmento que eu expliquei. Vai primeiramente ler o comando, vai ler o comando e destacar as principais informações, perguntando para o comando isso: "O que tu quer saber de mim? Qual é o contexto que tu quer saber? Quais são os critérios?". Para eu dizer assim: "Faço, não faço". Ah, faço, não faço. Feito isso, escolhi fazer, eu acho que vale a pena fazer, tu vai lá para o texto base e tu vai aplicar as informações compreendendo aquele contexto.
tá? Tu já vai buscar filtrando ele. Vai compreender já filtrando as informações. Cara, aqui nesse ponto, tá? Na leitura do texto base, eu vou te pedir assim, ó. Cuidado com o e se. Gente, o que é o e se? É quando tu pensa mais do que necessita pra resolver a questão. Tu sabe tanto do conteúdo, isso acontece muito com quem sabe bastante conteúdo, que a pessoa começa a ler a questão e a mente começa a viajar tão longe. Pensar, ah, mas se isso acontecer, isso aquilo acontecer, isso aquele outro acontecer, isso aquele outro acontecer. Tu tá indo longe demais, porque tu tá pensando, ah, mas e se tal coisa acontecer? E se tal coisa acontecer, significa eu estou fora do que a questão, o contexto está me cobrando. Por isso que é importante filtrar as informações e ficar dentro do contexto. Fuja do e se. Se em algum momento da questão tu começar a pensar, ah, mas e se tal coisa? Larga fora o e se. Desiste do e se. Não deixa o e se te pegar. E aí, por último, tu vai então para as alternativas. Sempre a resposta tem que corresponder ao contexto e ao conceito. A primeira coisa que a gente olha, pelo amor de Deus, o primeiro que a gente olha é sempre conceito. Não existe questão correta com conteúdo errado. Então tu olha conceito. Ah, Sor, mas tem mais de uma questão com conceito certo. Então tu vai olhar agora qual delas satisfaz o contexto. Qual delas satisfaz o contexto? Qual delas está ligada ao contexto da questão? Quando elas baterem, cara, certamente a questão é correta. Cara, não tem a menor dúvida disso. Tem a menor dúvida. O que tu vai começar a acertar de questão. Tu se ligar, obviamente, tu tem que ter conteúdo. Tu não vai pra lá sem saber nada de conteúdo e achar que é só interpretação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas tu sabe, tem uma certa base de conteúdo. Aplicando essa estratégia de o que, qual contexto e qual critério, cara, é surreal. Sério, é surreal. Tá? Bom, aqui, muito rapidamente, eu quero só dar uma passada aqui com vocês. Na estrutura da matriz, tá? Essa aqui é a matriz de referência. Ela é copiada tal qual, né? Uma introdução inicial aqui é minha, mas as informações são tal qual estão no documento chamado matriz de referência, tá? Um documento tal qual. Antes disso aqui, e aí se liga, cara, se liga. É, a matriz de referência é o que a maioria das pessoas discute. Só que a matriz de referência, ela não é ela não corresponde ao critério de construção da prova. O critério de construção da prova é aquele anterior que eu falei, a interpretação pedagógica da escala de proficiência. É onde o nosso curso está basicamente estruturado. Ele tá alicerçado em cima da interpretação pedagógica, que é o documento mais importante. A matriz de referência é importante? É. Mas, cara, ela é muito mais difícil de aplicar, porque ela é muito genérica, nós falamos isso antes. É. O que a gente pode, de certa forma, perceber na matriz de referência que é importante, tá? Inicialmente, o que se chama de eixos cognitivos. O que são os eixos cognitivos? Ele vai ser aquilo que o grande grau de dificuldade que as questões tendem a aparecer em termos do que eu tenho que mover de ação mental. Então, por exemplo, a mais básica de todas, cara, a mais básica de todas é o eixo do domínio de linguagens. Por que isso, gente? Porque não tem como tu ir pra prova do Enem se tu não sabe o mínimo da linguagem que tá ali sendo apresentada naquela prova. Então, o que diz o eixo cognitivo de dominar linguagens? E a pessoa que vai resolver a questão, ela precisa dominar a norma culta da língua portuguesa. Porra, tu não tem como ir fazer a prova, tu não sabe nem ler. Não sabe nem o básico da língua portuguesa. Tu vai te perder, obviamente. Tu não vai saber interpretar, tu não vai saber, né, o significado de muitas palavras, expressões, algumas classificações, tu não vai saber nem analisar isso. Além disso, tu tem que saber fazer uso da linguagem matemática, quando é a prova de matemática, artística para a prova de linguagens, científica para a prova de ciências da naturezas e da língua espanhola, né, inglesa aqui, para as provas de linguagens também e humanas. Então, olha como é importante a gente dominar a linguagem. O que isso quer dizer? Ah, olha só, essa partezinha é minha, tá? Isso aqui é o recorte que eu fiz, é importante quem quiser ler depois, dá uma lida. Mas, gente,
Se a gente entender que o mínimo que o cara tem que ter para poder resolver a questão do Enem é dominar a linguagem, é saber ler o básico daquela ciência que ela está estudando, como é a parte mais básica, as questões que só exigem que tu saiba dominar a linguagem do conhecimento científico, elas são classificadas como nível mais fácil. Por exemplo, cara, se eu disser assim: "Pessoal, os ácidos começam com H. A fórmula dos ácidos, eles começam com H", tá. Se eu digo isso pra vocês: "Ácido começa com H na frente". E aí uma questão, dentro de um texto, ela te pede qual é a substância que é um ácido. Aí tu vai ter lá, letra A, letra B, letra C e tal. Aí começa lá NaCl, NaOH, HCl. Cara, porra, quem é o ácido? Tu sabe que o ácido começa com H? Isso aqui é uma linguagem. Isso é uma linguagem da química. Tu identifica, né, tu domina essa linguagem, tu muito simplesmente mata a questão. Mas tem que dominar a linguagem. Por isso que a linguagem científica é importante, ou seja, ter compreensões, né, das línguas científicas, entender sobre aquele conteúdo em si. Cara, tu vai ver que tem muita questão que só te pede para dominar a linguagem. Ao longo do nosso curso aqui e do extensivo, eu vou falar: "Galera, isso aqui é muito associado a dominar a linguagem". Então, se é associado a dominar a linguagem, eu tenho que entender, tenho que saber isso para pegar questões mais fáceis. Há questões que só pedem para dominar a linguagem, são questões muito mais fáceis. Agora, se elas são mais fáceis, elas são lá, como a gente falou, mais ou menos 25% da prova. Ou seja, mais ou menos 25% da prova, ela te pede coisas simples, ou seja, coisas que tu dominando a linguagem mínima do conhecimento científico, questão, tu consegue matar ali bem de boa. Agora, existe um eixo que é o eixo mais marcante na prova de natureza, que é o eixo da compreensão de fenômenos. Que nós já falamos, o fato de compreender um fenômeno é algo mais complexo que só saber ler a fórmula HCl. Saber ler a fórmula HCl, cara, é uma memorização, tá ligado? Eu disse, ácido começa com H. Tu sabe o que que é H e tu sabe que começa com H é ácido, deu, acabou. Agora, tu não sabe, né, por exemplo, tu não tem que saber que o ácido vai deixar o meio com pH mais baixo, tu não vai saber se o ácido corrói o metal, tu não sabe se o ácido impede o desenvolvimento das plantas, das raízes, tu não sabe se o ácido vai dissolver carbonato, tu não sabe do fenômeno em si. Tu só sabe que o ácido começa com H, ponto. Então o teu conhecimento é limitado. Por isso que as questões que pedem para compreensão de fenômeno, elas falam assim, ó, tu tem que construir, ou seja, tu tem que dominar a linguagem, entender e aplicar esses conceitos em várias áreas do conhecimento. Seja elas de fenômenos naturais, históricos geográficos, produção tecnológica e manifestação artística. Então o central aqui é construir e aplicar conceitos para que haja uma compreensão de fenômenos tais. Então isso aqui é muito mais complexo. Ele é tão mais complexo que questões que requerem isso aqui, elas são associadas a nível médio. E é o que mais aparece. Tu vai ter aqui mais ou menos 50% da prova em questões de nível médio. São questões que vão dizer, sei lá, que vai falar sobre o aumento do gás carbônico na atmosfera e vai te pedir consequências. Então, eu tenho que entender, tenho que compreender que se aumentar gás carbônico vai elevar a temperatura do planeta, vai inundar regiões costeiras, vai alterar ciclos ecológicos, vai, enfim, fazer uma série de fenômenos a partir de que eu entendo que o CO2 causa isso. Ou a chuva ácida, por exemplo, ou um ácido, ou carbonato, ou metal, enfim, né? O alumínio. Então, é muito mais aplicado isso aqui a questões de nível médio, porque tu vai ter que mobilizar, tu vai ter que interpretar um pouco mais caralho. Interpretar um pouco mais desses contextos apresentados e como que tais materiais, enfim, se relacionam com o ambiente. Isso é importante. Relação com o ambiente. Então, tá? E as relações com o ambiente. Então, isso vai cair muito na prova. E tu vai ver que ao longo das nossas questões, nós vamos falar isso, ó. Tu percebe que isso aqui é compreensão de fenômeno?
Tu percebe que isso aqui é só dominar a linguagem? Se tu entender isso que tu resolveu? Então, por isso aqui vai ter, né, mais ou menos 50% da prova. Questões que pedem que tu compreenda fenômenos, entenda o que está acontecendo naquela substância no meio. A relação da substância, do material com o meio, com o ambiente, tá? E nós temos também um eixo, que é o eixo do enfrentar situações, problemas, e esse aqui são eixos mais difíceis. A tendência é nível mais difícil. Porque olha o que ele pede que tu consiga selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações apresentadas em diferentes formas para então tomar decisões e enfrentar seus problemas. Isso aqui vai tendendo a questões mais difíceis, porque tu precisa tomar uma posição. Olha como isso está ligado àquilo que nós falamos antes das operações cognitivas de juízo de valor, de inferência, de conclusão. Como tudo tá muito ligado, a prova do Enem é muito bem costurada, gente. Ela é muito bem costurada. E aí, olha só uma coisa, tá? Qual é a prova que a prova que pontua muito, né, e que muita galera busca pontuar nela? Redação. Não é à toa a redação tem uma pontuação gigantesca. A matemática é porque ela trabalha sozinha, e, né, a matemática trabalha sozinha e a galera tem muita dificuldade de matemática, então isso faz pela TRI elevar né, o grau de dificuldade, mas em termos de ações mentais, a prova de redação é a prova mais complexa de todas. É a prova mais complexa. Por quê? Que ela vai trazer isso aqui, isso aqui eu também fiz um recorte, que na prova de redação, tu não constrói uma argumentação, tu é obrigado a argumentar na prova. Na prova de natureza, por exemplo, de química, dificilmente tu tem que argumentar alguma coisa. Quando argumentar, os caras entram na seara de enfrentar um problema. Então é difícil mesmo. Ou elaborar uma proposta de intervenção. Vai elaborar uma proposta de intervenção. Em natureza isso não é tanto, porque a proposta tá pronta já. Vai só avaliar a proposta. Tu não cria uma proposta. Aqui não. Na redação tu cria a proposta do zero. Então, por isso que ela é um pouco mais complexa a parte da redação mesmo. Então, geralmente, pessoal, essas duas eh, eixos cognitivos são mais aplicados à redação. Não entram tanto na nossa discussão aqui de estratégia para nossa resolução de questões de química. Natureza, mas eu vou falar de química para não ficar aquela coisa, vou resolver questão de natureza. Tá? Mas em natureza tu usa essa estratégia. Cara, aplica essa estratégia em física, em biologia, tu vai ver que o bagulho vai estourar, tá? Bom, aqui tem um apanhado das competências, tá? De cada uma das áreas. Eu também faço um resuminho aqui, tá? Eu fiz um resuminho entre todas elas, tá? Então, tem a competência em si, tem um breve resumo, e aqui tem uma explicação sobre ela, tá? Eu não vou dar ênfase nisso, porque não faz parte do nosso curso discutir competência e habilidade, porque não tem como aplicar. Quer ver como eu fico as coisas? Por exemplo, olha só, tem algumas habilidades que são bem claras, né, e aí é super tranquilo de ver, mas das 30, se tu pegar, sei lá, 3, 4, tu consegue saber, né, aliar, por exemplo, qual é a questão cobrada daquela habilidade. Mas a maioria tu não tem como saber. A maioria tu não tem como saber qual é que é o que tá sendo cobrado ali dentro. É muito difícil. Olha genérico. Associar a solução de problemas de comunicação, ou transporte, ou saúde, ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Então, alguma coisa de ou comunicação, ou transporte, ou saúde, ou outro ligado, né, com o desenvolvimento científico e tecnológico. Cara, é muito difícil de tu pegar uma questão do Enem, na hora de sentar pra fazer, dentro de uma estratégia de 3 minutos, hipoteticamente 3 minutos, se for fazer todas, pra poder, qual é a habilidade pra eu saber como é que eu vou aplicar a habilidade. Cara, não tem como, cara. Não tem como, a habilidade não se aplica na resolução, né. Algumas delas sim, tipo, essa aqui tudo bem, dimensionar circuitos, dispositivos elétricos de uso cotidiano. Isso aqui é clássico. Vai cair um circuito elétrico, vai cair uma rede elétrica de uma casa, vai cair isso. Tá aqui dizendo. Agora, selecionar, ó,
selecionar testes de controle, parâmetro, critério ou critério para comparação de materiais e produtos, tendo em vista defesa do consumidor, saúde do trabalhador, qualidade de vida. Olha que genérico. Então por isso que eu não vou bater, não vou discutir habilidade e competência, tá? Não vou discutir isso, e não, na minha visão, no estudo que eu fiz sobre a prova do Enem aprofundado, isso aqui é só para tu analise depois que saiu a prova, lá no meio do ano, quando os microdados saem. A minha visão é muito aplicada a isso, né? Não consigo realmente ver isso aplicado na prova em si, tá? Então depois, quem quiser ler, aqui estão todas elas, habilidades, tá? E aí vem, pra nós, quais são as primeiras impressões sobre os itens. Aqui eu falhei no enter, né? Caguei no enter aqui. Mas enfim, olha só. É isso que nós vamos bater o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. A gente vai se perguntar assim: o que a questão quer saber de mim? Qual é a ação requerida? E aí, qual é a complexidade esperada? Isso aqui é só pra gente pensar assim: cara, essa aqui eu acho que é uma questão mais fácil, ou eu acho que é uma questão mais média, ou eu acho que é uma questão mais difícil. Então, é só para que eu possa fazer uma certa classificação inicial, para que na nossa estratégia a gente diga: faria, não faria, ia pular ou ia fazer, tá? Então a gente pergunta sempre isso: o que a questão quer saber? Qual contexto vai ser cobrado? Em qual contexto está sendo aplicado? E também qual é o critério para a aplicação da ação, tá? Então é isso que a questão quer saber da gente. O que ela quer saber, qual é o contexto e qual é o critério, tá? Só pra gente se localizar aqui, eu trouxe, são 4 questões, tá? São 4 questões introdutórias pra gente começar a pegar a estratégia. E aí depois nós faremos todas, tá? Nós vamos fazer todas as questões do Enem ao longo do tempo que a gente tiver. Mas eu vou ir selecionando e dizendo pra vocês quais são as questões que vão aparecendo, tá? Sempre vou dizer isso. Eu vou lançar lá no nosso grupo, tá? Depois Calzinha tem que colocar no grupo lá. Eu vou lançar lá no grupo quais questões eu gostaria que fossem feitas para a próxima semana de aula, tá? Quais são as questões que eu quero que vocês façam para a próxima semana, para que vocês já façam ela, a gente discuta essas resoluções na aula ao vivo, tá? Então, só para que você veja o seguinte, ó. Isso aqui é o que a gente chama de texto base. Isso é o texto base. Aqui estão as informações de contexto. É aqui dentro que vai estar o contexto, certo? Isso aqui, ó, esse cara aqui, que é o último parágrafo antes das alternativas, o último parágrafo antes das alternativas, isso aqui é o que a gente chama de comando do item. Comando. É aqui que vai estar as informações que a questão quer saber da gente. Então aqui é onde nós vamos ter a operação cognitiva e é o que a gente vai aplicar o nosso filtro. O nosso filtro vai estar aqui dentro, tá? Aqui eu vou aplicar o nosso filtro. E ali embaixo, então, isso aqui vai ser o que a gente chama de alternativas. Aqui estarão as alternativas. Tá? Então a gente só vai escolher uma resposta que esteja diretamente ligada a o contexto da questão e dentro do nosso filtro. Então, primeiro a gente começa aqui, lê aqui, depois vem pra cá, lê o texto base, filtra e aí vai lá pro terceiro passo, que é para as alternativas, tá? A gente sempre faz esse movimento. Comando, texto base, alternativas. Comando, texto base, alternativa. Cara, escuta, faz isso pra toda a questão, da primeira até a última que nós fizermos, tá? Não faz questão começando por aqui, só pra, eu tô treinando, senhor, eu tô lendo aqui, fazendo despretensiosamente. Não, já faz a questão com estratégia, tá? Já faz a questão com própria estratégia, certo? Então, para a semana que vem, eu peço pra vocês, se possível, isso aqui. Eu sei que ficou meio merda aqui, mas tipo assim, ó, leia essa questão aqui e já aplica o filtro no que ele quer saber. Já aplica isso. O que tu quer saber, qual o contexto, qual o critério. Já aplica isso de cara. Já pega e aplica isso de cara, tá? E aí, se tu quiser tentar resolver melhor, se não quiser, não tem problema. As 4 primeiras aqui a gente vai discutir como é que ela funciona, vai tentar classificar entre fácil, médio e difícil,
vai tentar ver, né, o que ela queria saber, enfim, fazer uma análise muito aprofundada das questões para pegar estratégia para ir, então, para fazer as próximas questões, que é onde começa aqui, então, tá? É onde nós começamos ali, como sendo a primeira questão de todas, tá? Mas eu passo para vocês depois no nosso grupo quais questões eu quero que a gente faça, certo? Lembrando, nós faremos primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis e depois aleatório pra gente ver e treinar a nossa estratégia, certo? O que fica da aula de hoje? Fica muito marcado. Há conteúdos que nós podemos listar como sendo conteúdos mais enfáticos nas provas, que tem maior recorrência e as maiores ênfases. É fundamental interpretar questões, é fundamental se apegar ao texto base para entender qual é o contexto que ela quer cobrar de mim. E um terceiro aprendizado de hoje é: eu tenho um filtro a aplicar em toda a questão de química, natureza, eu poderia dizer tranquilamente. O que ela quer saber de mim, qual é o contexto, qual é o critério. Façam isso que vocês vão ver que vai dar uma diferença gigantesca na hora de vocês começarem a resolver as questões. Eu sei que inicialmente vai ser difícil, inicialmente a gente não tem a estratégia bem desenvolvida ainda, mas ao longo do tempo pode confiar que o bagulho vai ficar muito, muito especial. Beleza? Então, ficamos por aqui, queridos. Um grande beijo a todos vocês. O pessoal que esteja gravado, um grande beijo. E na próxima semana a gente vai já se agarrar a fazer questão, certo? Beijo pra vocês. Peguem essas 4 questões que eu listei aqui. Façam aquelas 4 em termos de critérios, né? De análise ali. E a gente resolve então na próxima semana. Beijos. Pessoal do presencial, até amanhã. Beijo, 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 beijo. Valeu, valeu, tchau.